Lula participa de evento do Banco do Nordeste e aproveita para provocar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para que o hospital no Rio de Janeiro se manifeste sobre o estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson. Senador Flávio Bolsonaro diz que o governo está desesperado com baixa adesão aos desfiles de 7 de setembro. Pesquisa Datafolha aponta a liderança de Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. O presidente Lula participou hoje das celebrações de aniversário dos programas CredAmigo e AgroAmigo, na sede do Banco do Nordeste. Durante o evento, Lula provocou Bolsonaro e disse que certamente o ex-presidente não retornará à presidência da República. O Banco do Nordeste se tornou um dos principais bancos do país e expandiu também para o Espírito Santo. Foram mais de 43 bilhões para o agronegócio. Nesta sexta, o banco celebra 25 anos de dois de seus grandes projetos. São mais de 113 bilhões aplicados em crédito produtivo. O CredAmigo é o maior programa de microcrédito do Brasil. O dinheiro que existe nesse país precisa circular nas mãos de muita gente. Porque se o dinheiro ficar parado na mão de poucas pessoas, é concentração de riqueza. Na ocasião, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então nós vamos continuar brigando. É importante vocês saberem, o presidente do Banco Central não foi indicado por nós. Ele foi indicado pelo governo anterior. E o Banco Central agora é autônomo. Não tem mais interferência da presidência da República, que podia chamar o presidente do Banco Central e conversar. Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou. E quem o indicou não fez coisas boas nesse país. Bolsonaro também não escapou dos comentários do petista. O mandato, para quem está no governo, passa muito rápido. Para quem está na oposição esperando a vaga, demora muito. O Bolsonaro deve estar coçando as unhas e mordendo, porque vai demorar para ele. Vai demorar e certamente ele não voltará. O Palácio do Planalto marcou a cirurgia do presidente Lula no quadril para o dia 29 de setembro. O procedimento vai requerer uma semana de repouso. O Planalto reservou a última sexta-feira de setembro para a cirurgia do presidente Lula, para colocar uma prótese no quadril. O procedimento é considerado de baixo risco e feito para aliviar as dores em decorrência de uma artrose. A cirurgia ocorrerá em Brasília por motivos logísticos e vai ser realizada pela mesma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que acompanha o caso, através de seu médico, Dr. Roberto Calil Filho. Logo depois, o presidente Lula ficará em repouso no Palácio da Alvorada. A data foi escolhida devido à intensa agenda internacional do presidente e é esperado que ele precise de descanso por pelo menos uma semana, mas a operação deve impactar a agenda o mínimo possível. Ele vai ter acabado de voltar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Lula, de 77 anos, reclama de dores na cabeça do fêmur há meses. O senador Flávio Bolsonaro fez uma postagem no Instagram convocando a população a doar sangue na véspera do feriado de 7 de setembro. O senador Flávio Bolsonaro disse que há rumores de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está obrigando escolas a enviarem alunos para o desfile da Independência em Brasília. Há informes de que o governo Lula está até obrigando escolas a enviarem alunos para o desfile em Brasília por medo do fracasso de público, já que o PT, historicamente, sempre teve ojeriza as cores verde e amarela da nossa bandeira do Brasil, que eles jogaram na lata do lixo e Bolsonaro resgatou, enaltecendo o patriotismo do povo brasileiro. Flávio ainda convidou apoiadores a doarem sangue na véspera do feriado, usando as cores verde e amarelo. Vamos doar sangue.
procure o Hemocentro mais próximo da sua casa, faça o agendamento, vista a sua camisa verde e amarela e realize esse ato de generosidade com quem precisa. Vamos bater o recorde de doação de sangue e mostrar a todos que a nossa união vai impedir a destruição do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, informe se o ex-deputado Roberto Jefferson precisa continuar recebendo tratamento médico. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, informe se o ex-deputado Roberto Jefferson precisa continuar recebendo tratamento médico. O impasse se deu depois que o plano de saúde do ex-deputado declarou que não arcaria mais com sua internação no hospital particular por entender que ele já tinha condição de alta médica. Como não obteve resposta da família de Jefferson, informando a saída dele da unidade, a empresa deixou de arcar com os custos no dia 26 de agosto. O ministro também pediu que o governo do Rio indique um hospital público que possa receber Roberto Jefferson, caso seja preciso. O prazo para que a Secretaria Estadual de Saúde responda ao questionamento é de 48 horas. O ex-deputado está preso desde outubro do ano passado, quando atirou cerca de 50 vezes e arremessou 3 granadas contra 4 policiais federais que foram cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 13 de setembro o início do julgamento dos réus que estão envolvidos nos ataques que ocorreram na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal marcou os primeiros julgamentos de réus dos ataques de 8 de janeiro para os dias 13 e 14 de setembro, em sessões extraordinárias que acontecerão durante as manhãs. Os demais julgamentos em plenário, como o do marco temporal das terras indígenas, continuarão a acontecer à tarde, a partir das 14 horas. Foram colocados na pauta da manhã 3 ações penais de acusados pela Procuradoria-Geral da República, de crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, além de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Os processos são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. O primeiro a ser julgado será Aécio Lúcio Costa Pereira, ex-funcionário da Sabesp, Companhia de Saneamento de São Paulo. Ele foi preso em flagrante dentro do Congresso pela Polícia do Senado. O comentarista de política Hamilton Augusto analisa os principais destaques da semana, entre eles a movimentação no Congresso para uma mini-reforma eleitoral. Mais uma semana e de novo tema política, Brasília, polícia, eleições. Na Câmara correm os debates sobre a mini-reforma eleitoral para as eleições do ano que vem. As discussões giram em torno da propaganda eleitoral, financiamento de campanha, gastos, cota de gênero. Eles têm até o início de outubro para finalizar toda a discussão, votar e aprovar na Câmara e no Senado as mudanças para o próximo ano, por conta do interstício de um ano antes da eleição, o princípio da anualidade, que é necessário e exigido pela Constituição Federal. Então, agora, depois de tanto tempo, sem discutir nada, como eu vivo dizendo, a Câmara, o Senado correm a todo vapor para conseguir aprovar alguma coisa para as próximas eleições. Vamos torcer que seja o melhor para partidos, candidatos e principalmente para a população. Do outro lado, Polícia Federal. Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o Mauro Cid e o ASEF são interrogados pela Polícia Federal, em outros assessores também do ex-presidente. Ao contrário de Michele Bolsonaro, todos os demais falaram o que tinham que falar. Ninguém tem acesso aos depoimentos, mas algumas informações são vazadas pela imprensa e o que chega é bombástico. Segundo informações que foram veiculadas por veículos de comunicação do Brasil inteiro, Mauro Cid prepara
a sua delação premiada e pode entregar muito mais do que só as joias. Ao que parece, o inferno astral do ex-presidente Jair Bolsonaro está só começando e pode terminar muito mal, como vários de seus aliados que já estão presos. Vamos aguardar. E a seguir, o governo envia ao Congresso o orçamento de 2024, com meta de déficit zero nas contas públicas. Corrida eleitoral. Primeira pesquisa da Datafolha para a Prefeitura de São Paulo aponta liderança de Guilherme Boulos. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.